Seja bem-vindo a mais um vídeo da Jornada da Sabedoria. Hoje estaremos meditando no Provérbios de número 15. Durante a Jornada da Sabedoria, nós estamos meditando nos 31 Provérbios de Salomão, onde nós estamos focando nos princípios de sabedoria. O livro de Salomão é repleto de princípios para a nossa vida. E o princípio de sabedoria, ou os princípios de sabedoria, nos traz desenvolvimento ao ponto de enxergarmos uma nova mudança de caráter, nova mudança de mentalidade, uma nova mudança de pessoa. E quando você consegue enxergar tudo o que é necessário para poder te levar à sabedoria, nós entendemos que o orgulho é o maior inimigo da sabedoria. E a pessoa soberba, a pessoa orgulhosa, ela tem no seu coração um bloqueio contra a sabedoria. Então, nós aprendemos no livro de Provérbios como retirar ou como vigiar, nos policiar e também identificar em nosso coração os sentimentos que nos levam a uma vida dominada pelo orgulho, pela soberba. E aqui no capítulo 15, Salomão vai nos orientar relacionado ao coração humano. Deus conhece o coração humano. Esse é o título, inclusive, do texto aqui na minha Bíblia. Lembrando que eu estou utilizando a versão King James para o português. Você, nesse momento, pegue a sua Bíblia, sua agenda, seu caderno de anotações, abra em Provérbios 15 e vamos à nossa leitura. Provérbios 15, versículo 1, ou verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desprende a violência. Quando você fala de forma branda, você desvia o furor, você desvia a ira, você desvia a contenda. Aprenda a falar de uma forma branda, com educação, com domínio próprio das palavras que saem de sua boca. A língua dos sábios torna o ensino interessante, mas a boca dos insensatos é fonte de tolices. Os olhos do Senhor estão em toda a parte. Ele observa atentamente os bons e os maus. As palavras bondosas revigoram a nossa vida. Entretanto, o falar perverso desanima o espírito. O tolo despreza as orientações do seu pai, mas quem compreende bem a repreensão demonstra sabedoria. Mais uma vez, Salomão vem orientando aqui relacionado a pessoa que ouve o conselho dos seus pais. Então, o tolo, ele despreza as orientações do pai. E se você não se enquadra na posição de tolo, ou seja, se você guarda, ouve, dá atenção para as orientações dos seus pais, do seu pai, da sua mãe, e aqui você precisa se enquadrar na compreensão da repreensão. Parece ser confuso, mas quando você compreende a repreensão, quando você entende a repreensão, compreender, entender, discernir a repreensão, isso demonstra sabedoria. Você entendeu o motivo da repreensão. E vamos ao próximo versículo, o versículo de número 6. O versículo de número 6 é um princípio de finança. Como nós temos dito na Jornada da Sabedoria, iremos tratar em um outro momento. Mas, fazendo leitura, a casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem preocupação. Versículo 7. As palavras dos sábios divulgam conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O Senhor detesta as ofertas e sacrifícios dos ímpios, mas a oração dos justos é o seu contentamento. O Senhor odeia as trilhas dos perversos, mas ama quem segue a justiça. Há um severo castigo para quem abandona o caminho do bem, e quem
não suporta ser corrigido, encontrará a morte. O além e o inferno estão abertos diante do Senhor. Quanto mais os corações dos homens, o escarnecedor não gosta de quem o corrige, tampouco busca a ajuda dos sábios. A alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma abate todo o corpo. Vamos observar alguns versículos. A palavra dos sábios divulga conhecimento. A pessoa que é sábia, através do que ela fala, ela divulga conhecimento. E como nós aprendemos em provérbios anteriores, não precisa você falar que é sábio, não precisa você divulgar que é sábio. As suas próprias atitudes demonstrará sabedoria, as suas próprias atitudes demonstrará conhecimento. Qual é o conhecimento que você tem? E o Senhor detesta a oferta e o sacrifício dos ímpios. Isso aqui é vinculado também a princípios de finanças. Estaremos tratando em um determinado momento. E o Senhor odeia as trilhas dos perversos, mas ama quem segue a justiça. E você que busca ser justo, agir com justiça, com retidão, aqui Salomão fala que o Senhor ama as pessoas que praticam essas atitudes. E o versículo 12, o escarnecedor não gosta de quem o corrige. As pessoas que escarnecem, zombam, as pessoas que tiram sarro, que caluniam, essas pessoas, elas odeiam quem as repreende, não gostam de quem as repreende. Às vezes até usa a expressão, a pessoa está me chamando a atenção, quem ele acha que é? Então, esse tipo de atitude mostra que essa pessoa não busca orientação de um sábio, ou não busca mentoria com uma pessoa que é mais sábia que ela. Ela não aceita ser repreendida. A pessoa que é sábia, ou que está aberto à busca pela sabedoria, ele busca conselhos, ajuda dos sábios. Ele busca ser orientado, ele está com o ouvido atento, disposto a receber a repreensão, receber a orientação do sábio. E aqui fala que a alegria do coração, ela ilumina todo o rosto. Então, quando você vê uma pessoa alegre, o rosto fica iluminado. Porém, a tristeza da alma, a central das nossas emoções, adoece todo o corpo. Vamos ao próximo versículo, o versículo de número 14. O coração que sabe discernir, o que é discernir? É diferenciar o certo do errado. O coração que sabe discernir busca o conhecimento. Todavia, a boca dos insensatos alimenta-se de tolices. Todos os dias são tristes para os que mantêm o coração aflito, mas a vida é agradável para as pessoas que buscam alegrar a alma. Versículo 16 e 17, mais princípios de finança. É melhor possuir poucos bens com o temor do Senhor do que ser rico e viver infeliz. É melhor comer um prato de hortaliças onde há amor do que ter um boi cevado acompanhado de ódio da refeição. Versículo 18. A pessoa que se irrita facilmente provoca dissensão, mas o paciente acalma as discussões. O preguiçoso encontra obstáculos por onde quer que passe, mas a vereda dos justos é uma estrada plana. O filho sábio proporciona alegrias a seu pai, mas o insensato despreza sua própria mãe. As tolices alegram quem não tem bom senso, mas a pessoa de entendimento profere as atitudes corretas. Onde não existe conselho, fracassam os bons planos, mas com a cooperação de muitos conselheiros há grande êxito. Expressar a própria opinião é motivo de alegria. E como fazer bem o conselho, como faz bem o conselho, certo na hora da necessidade. A pessoa sábia escolhe o caminho da vida. Quem conduz para cima e assim evita as trilhas que descem para o inferno. Analisando alguns versículos, a pessoa que se irrita facilmente.
você precisa aprender a buscar o domínio próprio. Tem muitas pessoas que têm a sua personalidade, a sua forma de agir de maneira brusca, ou às vezes se irritando facilmente, ele acaba falando também facilmente. Como o ditado, falou, tomou, toma lá da cá, ou se a pessoa falou, a outra que ouviu e irritou facilmente, acaba falando sem pensar nas consequências das suas palavras. O filho sábio proporciona alegria para o seu pai. Então isso aqui é bem evidente. O filho sábio, ele proporciona alegria para o pai, para a mãe. Mas o insensato, ele despreza a sua própria mãe. Nós podemos observar aqui também o versículo de número 22. Onde não existe conselho, fracassam os bons planos. Ou seja, qualquer planejamento que você vai fazer na sua vida, você precisa buscar conselhos, você precisa buscar orientações de quem já tem resultado naquele determinado planejamento que você irá fazer, naquela ação, naquela atitude, na área da sua vida em que você vai trilhar, em que você está percorrendo. Então, aqui fala que, mas com a cooperação de muitos conselheiros há grande êxito. Quando você une informações de muitos conselheiros, você pode adquirir isso buscando realmente orientação de quem já pode ter condição de te instruir, quem tem psicologicamente mentalidade aberta, quem tem resultado para poder te orientar nessa decisão que você precisa. E também você buscar ler sobre aquele assunto que você está buscando. Por exemplo, se você quer ampliar o resultado dos seus planejamentos profissionais, leia livros da sua profissão. Se você quer ampliar o conhecimento de desenvolvimento pessoal, ou de como liderar, ou de como empreender, como ser um empresário, ou de como desenvolver o seu ministério eclesiástico, busque ler livros na área em que você está buscando, na área em que você está procurando se desenvolver. Expressar a própria opinião é motivo de alegria. Então, é importante expressar a própria opinião, sempre respeitando a opinião do outro. Então, mas no momento certo, na hora certa, sempre existe um momento de você poder expressar a sua própria opinião. Expressar a sua própria opinião não é obrigar as pessoas a fazerem o que você quer. Não é obrigar as pessoas a decidirem o que você decidiu. Mas expressar a sua própria opinião é você deixar exposto, revelado, qual é o seu pensamento, o seu sentimento, qual é a sua experiência nesse determinado assunto. E se tiver a necessidade de reunião de opiniões para chegar num consenso, então todos estarão deixando expostas as suas opiniões. E aqui fala que, e como faz bem o conselho certo na hora necessária. Então, dar o conselho necessário na hora certa, ou o conselho certo na hora necessária, isso é bom. Há uma exclamação de Salomão, como isso faz bem? E também você ouvir o conselho, estar disposto a ouvir o conselho. A pessoa sábia escolhe o caminho da vida. Então você precisa aprender a escolher o caminho que te conduz a uma vida, e quando fala vida, lembramos de viver. Você pode sobreviver ou você pode viver. A decisão é sua, através das suas atitudes. Qual é a sua decisão? Você quer sobreviver ou você quer viver? Para viver uma vida plena, aprendemos tudo o que temos nos provérbios anteriores. Só você voltar para os provérbios anteriores e assistir, nós vamos aprender como ter uma vida plena. E o sábio, ele busca o caminho da vida. Espiritualmente, sabemos que o caminho da vida nos leva a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas, no sentido de outras áreas fora da religião, o caminho que nos conduz à vida, ele é um caminho sábio, é um caminho de alegria, porque nós sabemos que temos a sabedoria humana e temos a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é a que Salomão buscou e é a que nós estamos aqui aprendendo a necessidade de buscarmos. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria.
quem conduz para cima e assim evita as trilhas que desce para o inferno, né? Então, o caminho da vida conduz para cima e não desce para o inferno. Então a pessoa que busca o caminho da vida sempre está alegre, sempre está feliz, sempre está buscando melhorar, sempre está buscando ultrapassar ou vencer os seus próprios limites. Versículo 25. O Senhor derruba a casa do arrogante, entretanto, mantém intactos os limites da propriedade da própria viúva. Então não seja arrogante, porque o Senhor, ele derruba, ele abate a casa do arrogante. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos dos maus, porém ele se agrada sobremaneira as palavras sinceras ditas com bondade. Tem gente que quer falar a verdade, tem gente que quer ser sincero de forma arrogante, de forma brusca, abrupta, e não pensam nas consequências da forma que você vai falar. Observe para você ver qual que é a diferença de você falar uma sinceridade de forma amena, educada, tranquila, mesmo que você seja uma pessoa explosiva, mas tendo domínio próprio sobre a sua palavra. Por exemplo, você vai orientar uma pessoa na qual você vai lembrá-la de algo que você havia orientado. Por exemplo, eu não falei que isso ia dar errado? É uma forma abrupta, brusca. Outra forma é você trazer a expressão do seguinte: certa vez eu orientei você que isso daria errado. Você falou a mesma coisa, com palavras que te levou ao mesmo caminho, porém expressando de forma diferente. Então existe a forma de você falar sinceramente, mas com bondade, querendo fazer o bem para a pessoa. O versículo 27 é um versículo de princípio de finança. O avarento coloca sua própria família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá mais e melhor. O versículo 28. O justo medita antes de responder, mas a boca dos ímpios faz jorrar o mal. Aprenda a analisar o que você vai falar antes de responder. Somente depois você fale o que deve ser falado. Então, medite naquilo que você vai pronunciar. O Senhor está longe dos perversos, mas seus ouvidos estão próximos à oração dos justos. Um olhar amigo consola e anima o coração. Uma boa notícia revigora a alma. Quem acolhe bem a repreensão construtiva terá sempre lugar entre os sábios. Quem recusa a disciplina despreza sua própria pessoa, mas quem compreende a repreensão adquire ainda mais entendimento. A sabedoria ministra o temor do Senhor, e a humildade antecede a honra. Mais uma vez aqui nos chamando a estarmos dispostos a ouvir os conselhos e estarmos dispostos a aceitarmos as orientações dos sábios e as repreensões das sabedorias. E o último versículo fala que a sabedoria ministra o temor do Senhor. Lembrando que temor do Senhor é o princípio de sabedoria. O que é o princípio? É o começo, é o básico, é a base para buscar a sabedoria. A sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do Senhor, a sabedoria de Deus, ela só poderá ser conquistada primeiro se você se desenvolver, abrir o coração, a sua mente para o temor ao Senhor, para o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria, e a sabedoria ela ministra o temor do Senhor. Se você é sábio, você vai ministrar, as suas atitudes vão mostrar o temor do Senhor. Então você precisa se preocupar com a sua espiritualidade. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida espiritual? A pessoa sábia, ele se preocupa com a vida espiritual, com a sua espiritualidade, com o contato com Deus. E a humildade antecede a honra. Humildade antecede a honra. Nem todas as pessoas que buscam ser humildes são sábias.
mas todo sábio, ele tem atitudes de humildade. Humildade não tem nada a ver com miséria ou com ausência de recurso financeiro. Humildade, pessoa que é humilde, já falamos sobre isso, não tem nada a ver com a questão de a pessoa que não tem dinheiro, mas humildade tem a ver com o perfil, com o sentimento, com o status espiritual que a pessoa está passando, que a pessoa está presenciando. Atitude comportamental. Então, aqui mostra-nos que a pessoa que é sábia, ele é humilde. Por ser humilde, a humildade, ela vem antes da honra. A pessoa não vai receber a honra para depois ser humilde. Pelo contrário, a pessoa vai ser humilde e por isso receberá a devida honra da sua atitude, da sua forma de agir, da sua forma de liderar, da sua forma de falar, da sua forma de viver. Então, em cada atitude virá a honra. Eu quero desejar a você aqui, mais uma vez, profetizando sobre a sua vida as bênçãos do Senhor. Que Deus abençoe sua vida e que eu te espero no próximo vídeo, onde nós estaremos meditando em Provérbios, o próximo provérbio de Salomão, que é o Provérbios de número 16. Deus abençoe a sua vida.